Ok, direto e reto, a série de Avatar da Netflix já está disponível para todo mundo assistir. Eu assisti com antecedência com a minha esposa, a Erika. Nós dois somos aficionados por Avatar, assistimos a série animada 1 milhão de vezes, somos muito fãs e foi super divertido assistir a série live action da Netflix, apesar da gente não ter gostado tanto assim. Esse live action acerta onde era muito difícil e erra nas coisas mais simples e mais fáceis. Você já vai entender. E eu quero explicar como esse vídeo vai funcionar. A primeira parte dele vai ser mais direta, dando as minhas opiniões gerais, sem nenhum spoiler. Então se você não assistiu ainda, você já vai pegar a visão aqui do que a gente achou e como é que tá a série. E depois eu vou falar com mais detalhes das partes que eu realmente não gostei, falando, né, de cenas, enfim, aí tem spoiler. Então você pode salvar esse vídeo e assistir mais tarde, ou voltar aqui quando você terminar de assistir a série completa, tá bom? Então é assim que vai funcionar. Primeiro, a parte sem spoiler. Quando as notícias apareceram sobre o live action, a maior preocupação dos fãs eram as adaptações sinistras que iam ter que acontecer. Primeiro que a gente sabe que não vai dar pra transferir um por um do desenho pra série. Uma série que vai pegar um público maior, precisa ter arcos dramáticos mais bem definidos, talvez, dentro dos episódios. Episódios que têm uma duração maior também, precisam ter algum drive, alguma coisa que motive a pessoa a assistir. Muito diferente de um episódio de animação de 20 minutos, onde você pode ter lá um plot, lutas legais, um conflito menor e o episódio já tá garantido. Numa série live action não é assim, você precisa de um drama, você precisa de algo que mova os personagens e que a pessoa que tá assistindo ali fique envolta, intrigada, etc. Então a gente sabia que ia ter que rolar adaptações e essa era a maior preocupação dos fãs. A Netflix foi revelando que iam ter mudanças, que ia ser um número de episódios muito menores, então a gente, como é que vai, qual episódio vai juntar com qual? Como que vai mudar, né? Como é que vai funcionar tudo isso? E eu tenho a satisfação de vir aqui falar pra vocês que as adaptaçes ficaram inacreditavelmente boas. E são adaptações bem radicais. Assim, muda acontecimentos completamente, muda a cronologia dos acontecimentos, às vezes muda personagens que estavam envolvidos naqueles acontecimentos, ou coisas que acontecem na série somem completamente, são antecipadas de outras temporadas, tudo isso rola, todas essas coisas assustadoras que a gente tinha muito medo que ficasse ruim e não fica ruim. Foi um trabalho de artesão, os roteiristas realmente que se debruçaram para fazer essas adaptações mandaram muito bem. Eu até acho que alguns arcos, do jeito que estão na série, funcionam melhor e tem uma carga dramática ainda amplificada por conta das mudanças que colocaram aqui. Então assim, todos esses desafios de adaptação que a gente tinha medo foram muito bem feitos. E pegando carona pra falar das coisas boas, outros medos secundários que a gente tinha, lógico, os personagens, como é que iam ficar, os atores iam passar aquela energia, o trio ia funcionar bem, etc. Por exemplo, eu acho que os que funcionam melhor pra mim, o Zuko com certeza, e depois o Sokka. Pra mim, acho que são os dois que funcionam melhor pensando nas características dos personagens, em fazer sentido na tela. Eu acho que são os que funcionam melhor. Mas isso não quer dizer que os outros não funcionam, sabe? Eu tinha muito medo de algum personagem simplesmente não rolar. E não, acho que todos eles funcionaram. É claro que isso oscila, tá, galera? Tem alguns personagens que realmente você tem que fazer um certo esforço pra engolir eles com casca e tudo, do jeito que eles foram adaptados. Outros, você só fica com uma opinião mais indiferente, sabe? Ah, ok, vamos aí. E eu acho que essa parte poderia sim ter sido muito melhor, mas poderia ter sido muito, mas muito pior. Vide o filme do Shyamalan. E outra coisa que eu vi muita gente zoando no Twitter, falando sem ter visto a série direito, são os efeitos especiais, que na minha opinião estão excelentes. É claro que em algum momento ou outro existe ali, né, uma coisa um pouco mais artificial, você consegue perceber que são efeitos especiais. Eu achei que o que eles colocaram aqui em Avatar ficou muito bom. Tem muita gente séria, muita gente capaz envolvida na equipe de efeitos especiais, dá pra ver na tela. Principalmente as locações, como por exemplo o Machu, a tribo da Água do Norte, tá assim inacreditavelmente similar ao desenho, mas não só similar, tá lindo, sabe, tá vivo, tem um realismo, sabe, você olha aquilo ali, você sabe que é computação gráfica, mas aquilo te convence. Os animais que a gente gosta tanto de Avatar: A Lenda de Aang, né, claro que eles aparecem menos aqui, porque é caro colocar eles na tela, também é delicado, porque como são animais feitos em computação gráfica, muitas reações e muitas interações talvez não ficasse tão bom, então eles se preservam com certeza e eles aparecem menos, mas quando eles aparecem é legal e você sente falta, né, porque no desenho eles são muito importantes, eles aparecem o tempo todo e tem personalidade e carisma, etc. Aqui na série não tanto, mas isso também não chega a ser um problema. Então você tá entendendo? Tá se desenhando aqui uma coisa muito estranha, porque as coisas que a gente mais temia ficaram boas o suficiente ou ficaram muito legais. Então o que de achos você não gostou na série? Galera, na minha opinião, o que eles erraram
foi no material principal, na alma, digamos assim, do que esse roteiro e do que essa história quer dizer. Difícil falar sobre isso sem spoiler, mas o que eu posso dizer pra você é que aquilo que a gente mais gosta em Avatar, aquela coisa doce, aquela história de guerra que mistura com a história pessoal de cada um dos personagens e a jornada de descoberta e evolução individual de cada um deles, como a gente aprendeu com essa série, como a gente cresceu com essa série e tirou tantas lições legais, eu acho que aí a parte que ficou mais fragilizada, justamente porque eles fizeram adaptações nos arcos dramáticos dos personagens e até no sentido, ou seja, a discussão temática por trás dos acontecimentos. Para ser mais claro, o que a história do Aang quer dizer? O que ele está enfrentando? Quais são os maiores desafios dele? Quais são os desafios que a Katara está enfrentando? Ou que o Sokka está enfrentando? O que esses personagens vão ter que superar para aprender e crescer? Foi aí que a série mexeu. Por isso que eu digo que a parte mais fácil foi onde eles erraram, porque tava pronto, sabe? Tava lá, era um ouro, tava brilhando, e eles foram mexer, e não teria problema mexer e contar outra história, mas você teria que ter algo tão valioso quanto pra colocar no lugar. E eu acho que eles não têm, fica uma coisa perdida, e no fim, quando você termina a primeira temporada, você fala, sobre o que é essa história? Mas foi o que eu senti, o que minha esposa sentiu, o que o nosso redator, o Vitor, também concordou com a gente quando a gente conversou. Eu acho que talvez seja um sentimento geral de quem é mais ligado nessa parte da história, né? Se você é um fã que só quer ver ali o universo vivo na tua frente, as cenas de ação, etc., talvez você curta pra caramba e nem repara no que eu tô falando. E eu, inclusive, tenho uma teoria bem estabelecida na minha cabeça do porquê que eles fizeram essas modificações. Qual foi o caminho? Dando não é um spoiler, porque eu falei que não tem spoiler, então não vai ter spoiler, mas dando assim um gostinho pra você reparar quando você estiver assistindo, tem a ver com o arco da Katara, principalmente. Eles fizeram certas modificações para passar certas mensagens, para comunicar uma certa coisa a respeito do arco da Katara, que, na minha opinião, essa mudança em si já não é tão legal. Eu entendo o que eles quiseram fazer, atualizar para os dias de hoje, para os discursos atuais, mas Avatar já era uma série que falava bem sobre esse assunto, e eles fizeram uma certa modificação, e não funcionou, na minha opinião, e por ter feito essa modificação, eles tiveram que ir aos poucos alterando várias outras coisas para justificar essa modificação inicial. E aí, como um castelo de cartas, tudo foi meio que ruindo, perdendo assim a direção e ficando confuso para quem tá assistindo. Resumindo, sem spoiler, é uma série divertida de assistir se você é fã de Avatar. É uma série muito legal para você ver porque é live action e as coisas ganham vida e tá muito bem produzido, então tem cenas que são lindas, são chocantes, modificações inteligentes, interessantes que tornam alguns arcos de personagem ainda mais ricos, como o do Zuko, por exemplo. Mas o que resume a minha opinião é que se alguém viesse pra mim e falasse, pô, eu assisti Avatar, eu conheço essa história, eu gosto muito, eu vi o live action, e a pessoa não tiver assistido o desenho, eu vou ficar muito frustrado, porque não é a mesma coisa, não é a mesma essência, e eu vou sentir que a pessoa simplesmente não conhece aquilo ali que eu gosto tanto, e eu vou insistir muito pra ela assistir o desenho. Isso é uma pena, porque se o live action fosse mais mal produzido, tivesse efeitos piores, e até tivesse alguma confusão ali na hora das adaptações, mas tivesse preservado essa essência do motivo da jornada e deixado claro o que os personagens estão evoluindo, etc., eu ficaria muito mais confortável se alguém não assistisse o desenho. Ou seja, essa série ela não vai substituir nem um pouco o desenho e não só isso, mas vai ser como se a pessoa não tivesse assistido o mesmo conteúdo que o desenho. Indo pra parte do spoiler e tentando ser também bem objetivo, porque senão esse vídeo teria muitas e muitas horas. Logo que essa série começa, tem uma alteração muito importante, que é o fato do Aang não ter de verdade falhado com a responsabilidade dele. No desenho, o Aang vai embora, acaba congelado lá no iceberg, no meio da tempestade, porque ele tem medo de ser o Avatar. Ele corre, ele é um momento de covardia dele, onde ele simplesmente foge do dever e da responsabilidade dele. Na série live action, isso não acontece. O Aang, ele sobe no Appa e vai dar uma voada pra esparecer as ideias. Ele não tá fugindo da responsabilidade dele de verdade. Isso muda tudo. É impressionante como isso muda tudo. Porque o Aang passa a temporada do desenho inteira entendendo como que essa responsabilidade vai ser importante e como esse fardo gigante que é injusto pra um menino tão novo vai ter que cair sim nas costas dele. Ele vai ter que aprender a lidar com isso. Ele que é um jovem tão, né, assim, dinâmico, divertido, ele vai ter que aprender a conviver com o fato de que ele é sim o ser humano que tem a capacidade de salvar todos os outros. E ele vai ter que cumprir as expectativas das pessoas. Já na série, pelo fato dele não ter sido irresponsável e isso não ter acontecido, as personagens passam o tempo todo falando isso pro Aang, falando, você acha que tudo é uma brincadeira, você acha que tudo é uma tiração de sarro, e não é crível, você fica o tempo todo tipo, hã? A Kyoshi, por exemplo, vai lá e dá um sermão no Aang,
ah, você não sabe o que é responsabilidade, você acha que é tudo uma brincadeira. Você fica, meu, ele não acha que tudo é uma brincadeira. De onde ela tá tirando isso? Por que ela tá dando um esporro no menino? Ele só veio pedir ajuda. É como se eles tivessem mudado isso e aí faltou esse elemento e eles ficam tentando descer goela abaixo de você o tempo todo. Que o menino tem que aprender a ser responsável porque ele é muito irresponsável, mas ele não é muito irresponsável. Outro grande problema é que o senso de urgência do desenho tem a ver com o fato de que o cometa de Sozin está voltando e o Aang tem que aprender os 4 elementos em tempo recorde. Os elementos são habilidades que você demora anos e anos, décadas para aprimorar e se tornar um mestre, e o Aang vai ter que fazer tudo isso dentro de um curtíssimo espaço de tempo, praticamente um ano. Na série live action não existe tanto essa urgência, pelo menos a série fica meio que escondendo, driblando da gente essa linha de raciocínio. A Kyoshi mostra uma visão do futuro pro Aang de que a tribo da Água do Norte vai ser atacada, e aí então ele diz que ele vai pra tribo da Água do Norte para proteger a tribo da Água, não para aprender a dobra, né? No desenho não, ele está indo para aprender a dobra, porque essa é a urgência de verdade, e a Nação do Fogo ataca lá o lugar, porque ele está lá. Eles estão perseguindo o Avatar. Gente, como isso faz diferença, porque a série live action não tem senso de urgência algum. É pior ainda quando o Aang, lá no final da temporada, chega pra proteger, né, a tribo da água, e na hora do vamos ver, ele fala, não, mas eu não sou o cara ideal, a minha filosofia de luta dos dobradores do ar é mais defensiva, etc. Ou seja, ele nem acreditava que ele ia fazer tanta diferença assim. Então, qual que é o sentido, sabe? Não tem sentido. Comentando brevemente uma coisa que aconteceu também, claramente eles nerfaram o Aang, ou seja, o Aang no desenho, ele é um mestre e ninguém manja de dobra de ar, então com todo mundo que ele luta, ele é muito melhor que as pessoas, ele é muito melhor que o Zuko, muito melhor, né? E ele poupa a vida dessas pessoas, ele quase brinca com os inimigos dele durante a primeira temporada, porque ninguém tá meio na altura dele, né? Ele é muito bom e ninguém sabe lidar com dobra de ar. Nessa série aqui, o Zuko tá no nível dele, sabe? Eles bufaram o Zuko. Acho que porque eles sentiram uma necessidade de colocar um inimigo no nível do Aang. Só que isso tira uma boa parte da carga dramática e do que torna o arco do Zuko tão especial. O Zuko é um cara que ele precisa se resolver internamente para conseguir crescer na dobra dele, né? O Iroh fica o tempo todo falando que a dobra dele não tá legal, que ele precisa voltar pros fundamentos e se conectar com a respiração dele, etc. E isso vai durar durante toda a história até ele se resolver lá na última temporada e virar, assim, um dobrador de fogo muito poderoso. Aqui não. E a prova maior disso é que tem um episódio aqui que o Zuko luta contra o Aang lá em Omashu e o Zuko não está podendo usar a dobra de fogo. E mesmo assim, a luta é quase de igual para igual, gente. Então isso mudou bastante, tá? Mas não é um dos maiores problemas, mas eu quis salientar isso pra vocês, porque eu acho que o arco do Zuko, essa coisa dele ser pior que a Azula, dele nunca se sentir à altura dos desafios e ele achar que o problema tá fora e na verdade o problema tá dentro, era muito legal. E aqui eles mudaram um pouco. São mudanças, né? São mudanças. Mas queria salientar isso pra vocês. Pra não deixar o vídeo muito longo, eu quero ir direto ao ponto. O que eu acho que aconteceu? Por que não usam a urgência do Aang ter que aprender as dominações o mais rápido possível e isso ser quase impossível porque demora décadas pra aprender, etc, etc? Porque eles mudaram a Katara. Qual o problema, gente? A Katara no desenho, ela aprende dobra de água com um pergaminho e quando ela chega na tribo da Água do Norte, ela quer muito ser dobradora. Ela descobre que por uma questão cultural lá dele, super retrógrada, ela não pode aprender luta, ela fica super furiosa e promove quase que uma revolução na cabeça daquelas pessoas, porque o mestre, né, o mestre Paco, que é responsável por ensinar a dobra combativa, não a dobra de cura, após lá uma série de acontecimentos, resolve deixá-la aprender e vir o mestre dela. E estabelece uma relação onde a Katara ensinou coisas pra ele e ele, como um mestre de dobra de água de muitos e muitos anos, passa um conhecimento super importante pra ela, que ela continua treinando conforme ela sai de lá, ensina o Aang o que ela sabe e vai botando na prática, né, as habilidades de combate dela. No desenho fica muito bem estabelecido que ela passou um tempo lá na tribo da Água do Norte, que ela sai de lá sem ter terminado o treinamento dela, mas que ela é uma prodígio, ela é muito boa e ela vai continuar aprimorando a dobra dela com o Aang ao decorrer dessa jornada. Inclusive, ela em diversos momentos depois que ela sai de lá, ela fala, tô treinando, tô melhorando, tô aprendendo, tenho que trabalhar nas minhas formas, etc. Aqui eles mudaram a relação dela com o Paco. Ou seja, o Paco não ensina a Katara. A Katara não fica lá pra aprender. E a Katara, ela é uma prodígio no sentido mais exagerado da palavra. Ela vira uma mestra de dobra de água sem que ninguém de fato ensine ela a dobrar água. Só os pergaminhos e a habilidade natural dela. E a série vai deixando isso claro. Tem uns momentos lá que as pessoas falam, nossa, você copiou um movimento, criou um movimento novo. Tudo pra ir estabelecendo que a Katara tá aprendendo meio que sozinha. Tem aquela fala, inclusive, do Jato, que acho que é uma
das piores da série inteira, que é onde ele fala pra ela que ela tem que parar de pensar nos momentos ruins e na morte da mãe dela e pensar no passado feliz que ela teve com a mãe. Sendo que o Jato é o personagem que é mais aficionado com a morte dos entes queridos e não consegue superar isso, né? Então por que é ele que fala isso pra Katara? Se esse é o conflito que ele não consegue superar, ele é o mais bitolado de todos, a ponto de matar inocentes pra poder ferir um pouco a Nação do Fogo. Então não faz sentido nenhum essa fala e de repente ela começa a dobrar melhor por essa dica. Tudo isso acontece porque eu acho que eles não queriam fazer uma redenção pro Mestre Paco. Eles não queriam que alguém que foi super machista e agia de forma errada com as mulheres pudesse depois ter uma redenção e se tornar mestre da Katara ensinando coisas pra ela. De alguma forma, e eu tô deduzindo isso com o que eu vi na tela, eles não queriam estabelecer essa relação com eles, sabe? O Mestre Paco, ele sim aprende com a Katara um monte, mas a Katara não aprende um monte com o Mestre Paco. No meio da batalha lá, ela já é chamada de mestre e fica muito claro que ela foi embora logo em seguida, ou seja, não teve dias pra ela treinar com o Mestre Paco e ela sai sem aprender nada, sendo uma mestra. Qual é o problema? É que se a Katara vira uma mestra em tão pouco tempo, não dá pra gente estabelecer que o Aang está em apuros porque ele precisa aprender todos os elementos num curto período de tempo, porque ficou estabelecido que a Katara aprendeu super rápido. Então, perde a força desse argumento. E eles, na hora que estavam escrevendo, ficaram esquivando disso, eles não criam essa urgência, eles preferem colocar outra urgência, que é ir proteger a tribo da Água do Norte. Mexendo nisso, você acaba mexendo também em como as dobras funcionam, porque a dobra é uma coisa física. É como se o dobrador de terra, por exemplo, ele tivesse um temperamento que permite ele ser dobrador de terra, ou seja, ele é teimoso, ele é turrão, ele tem aquele jeito dele, cabeça dura, obstinado, e aí por ele ser dessa forma, ele consegue ir lá e dar a cabeçada na pedra. E aí depois é muito treino pra lapidar essa habilidade que vem da personalidade dele, de como ele é. E isso é uma das coisas mais legais de Avatar. Aqui na série ficou estabelecido por esse arco da Katara, que é uma coisa muito mais emocional, tem muito mais a ver com você se resolver por dentro. E é uma coisa quase mística, na verdade, porque a Katara adquire toda essa capacidade de dobra dela muito mais da jornada psicológica dela, e muito menos do treino duro, pesado e do aprendizado, né, e da técnica. E é por isso que eles mexem no arco do Aang. O Aang então não tem essa urgência. O Aang ele tá indo só pra proteger. A gente ouve falar do cometa só no último momento da temporada, porque isso não é o fator que cria, né, todo o impulso pro Aang ter que aprender. E no fim o que acontece é que você assiste a temporada inteira sem ter senso de urgência nenhuma. Você não fica com aquela coisa, sabe? Meu, esse menino vai ter que superar um obstáculo quase impossível. Não tem muito isso, sabe? Até o terceiro, quarto episódio, na hora que começa os episódios, o Sokka ainda fala: ah, vamos embora agora, né? Que a gente já deixou o menino aí. Daí ela fala: não, a gente tem que ajudar ele mais um pouco. Aí você fica: meu, vocês não têm objetivo nenhum, sabe? Vocês só estão seguindo a vida? Eu com certeza tô deixando outros detalhes pra trás, tá? O resumo aqui, com spoiler, é que mexer em como as dobras funcionam e mexer principalmente na Katara pra querer ajustar a história da Katara para um discurso mais moderno não funcionou. Não colocaram algo tão legal no lugar, e não só isso. Para conseguir estabelecer essa diferença, eles tiveram que mudar várias outras coisas super importantes. Isso também se mistura com a diferença que existe em como o estado do Avatar funciona e a relação do Aang com os avatares. Foi uma mudança, poderia ter mudado, eu não teria problema quanto a isso, e não ficou legal. E as mudanças que foram boas que eu falei pra vocês, que me surpreenderam, é isso, gente, é puxar a caverna dos dois amantes pra primeira temporada e a coisa funcionar. É você ter o arco do Zuko, onde eles adicionam que, na verdade, ele salvou aquela infantaria lá da reunião e que eles são agora a tripulação do barco dele. Isso é ainda mais legal. E a forma como esse episódio funciona, a forma como o Iroh conta pra tripulação é muito inteligente, usando elipse de tempo, é um negócio super sofisticado, muito bem escrito. Tirando o episódio de Omashu, que tem o Tel, que esse episódio eu realmente acho pavoroso, eu não gosto, apesar de Omashu ser muito legal, etc. Eu não gosto de nada daquilo, do jato, achei que não funcionou. Tá muito bem criado o personagem do jato, mas o arco dele ali, nossa, eu acho confuso, ruim mesmo. Tirando esse episódio, eu acho que as outras adaptações que foram feitas ficaram muito legais, no ponto, e funcionaram. Então elas não são culpadas por eu não ter gostado tanto da série. Não me agridam nos comentários, vamos conversar numa boa, quero ouvir a opinião de vocês também. Eu sei que vocês são fãs, que vocês têm coisas a dizer, talvez vocês até mudem um pouco da minha opinião, então eu quero ouvir vocês, tá bom? No mais, eu acho que pros fãs de Avatar, agora é um momento de festa, é um momento bacana, é um momento da gente ver gente chegando, com certeza mais gente vai assistir animação por conta disso, e eu torço pra que exista uma segunda temporada e que essa segunda temporada consiga de algum jeito corrigir alguns desses problemas que eu apontei aqui, apesar de eu achar bem difícil, porque como eu disse, eles mexeram meio que na essência de como as coisas funcionam. Se você curtiu, deixe seu like aqui embaixo, um comentário por favor, porque eu quero saber a sua opinião, e a gente se vê em breve. Tchau!